Então, Cecília, meu sonho é aprender a tocar um instrumento. Mas sabe, eu já tô velho. Ai, será que eu ainda consigo aprender? Existe idade certa para aprender a tocar um instrumento? Se essa também é a sua dúvida, esse vídeo é para você. Bora? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Cecília e sejam bem-vindos mais uma vez nesse canal para a gente falar sobre música. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muitos de vocês fazem. E aí, existe idade certa para aprender um instrumento musical? E eu não vou enrolar na resposta. Eu já te digo que existe sim. Existe uma idade perfeita para começar a estudar um instrumento musical. E qual é essa idade? Me conta, Cecília, se existe idade perfeita, eu quero saber. Gente, a idade perfeita para começar a aprender um instrumento musical é exatamente a idade que você tem agora. Isso mesmo. E eu posso provar. Essa pergunta é muito recorrente nas escolas de música. Mas vocês já pararam para pensar o porquê que ela é tão recorrente? Porque normalmente a gente tende a pensar que a melhor idade para aprender um instrumento musical seja a infância. Mas por que isso ficou tão famoso? Por que só na infância? Porque a infância é a melhor idade. Vem cá, vamos conversar. Essa informação se tornou tão popular baseado na neuroplasticidade cerebral. Que é isso? É a capacidade do sistema nervoso sofrer modificações e adaptações em níveis estruturais quando entra em contato com novas experiências. Essa neuroplasticidade permite que novas conexões sejam feitas e novas sinapses sejam realizadas. E tudo isso permite que a gente aprenda com mais facilidade. E sim, meu povo, as crianças têm mais neuroplasticidade do que os adultos. E isso é o que fundamenta a afirmação que as crianças aprendem com mais facilidade. Por que as crianças têm mais neuroplasticidade que os adultos? Pelo simples fato que elas precisam de mais, porque elas estão aprendendo. Imagina, ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo a andar, ela está aprendendo a comer. Então ela precisa de um cérebro mais aberto a esses aprendizados para que ela possa realmente aprender coisas básicas. Agora, nós como adultos já temos uma neuroplasticidade menor do que as crianças, justamente porque a nossa necessidade vai diminuindo com o tempo. Porém, estou aqui para contar para vocês que a neuroplasticidade não é tudo. Existem outros fatores importantíssimos que vão colaborar aí com o seu aprendizado musical. Então eu vou trazer esses fatores, vou relacionar com as faixas etárias e você vai perceber que o momento é agora. Você vai finalizar esse vídeo, correr e se matricular para aprender um instrumento musical. Então vamos começar analisando a infância. É um ótimo momento para aprender música, justamente pela neuroplasticidade. Então, se você tem aí uma criança perto, seja filho, neto, sobrinho, incentive ele a aprender música. Vai ser um dos maiores presentes que você vai dar para ele. A criança nessa idade absorve igual esponja. Ela tem uma facilidade muito grande de absorver conhecimento. E esses ensinamentos que a pessoa aprende quando criança, muito provavelmente ela não vai esquecer. Porém, no entanto, contudo, essa fase da infância, apesar de ter toda essa neuroplasticidade ao seu favor, a gente tem que entender que estamos lidando com criança. E criança é criança. O ensinamento musical infantil é diferente do ensinamento musical para adultos. Então, essa criança ela vai aprender muito no lúdico. Essa criança ela não tem um tempo de concentração tão alto como o dos adultos. Essa criança ela não tem um objetivo, ou seja, ela é uma criança. Essa criança muitas vezes ela vai para a escola de música porque os pais querem, ela vai estudar o instrumento porque ela tem que estudar, porque entrou na grade dela. Então, gente, se por um lado essa criança tem a neuroplasticidade cerebral a favor, por outro lado, ela não tem a maturidade. E isso vai fazer com que o ensino musical para a criança seja mais longo. Eu não sei se já te contaram que adulto aprende mais rápido que criança. E justamente por causa dessa maturidade e dessa falta de objetividade que a criança ainda não tem. Então, se a gente começa a musicalizar a criança com 3, 4 aninhos, até ela ter uma maturidade para tocar um instrumento, até ela conseguir finalizar os seus estudos musicais, serão muitos anos. Enquanto um adulto, quando bem orientado por um professor, com objetivos claros e disponibilidade para estudar, ele consegue em um período mais curto. Outra faixa etária para a gente analisar seriam os adolescentes,
que sim, ainda tem essa janela de aprendizado muito aberta, mas acontece um pouco como as crianças, ainda não tem um foco tão definido. E outro ponto muito interessante dos adolescentes é que, principalmente nos dias de hoje, eles têm muitas tarefas, eles têm muitas atividades. E muitas vezes eles não conseguem se dedicar à música da forma necessária. E ainda existe um fato que infelizmente acontece muito. Muitas crianças que aprenderam música na infância, quando chegam na adolescência, param de estudar música, justamente por causa desse acúmulo de tarefas que eles têm nessa fase. Então eu acho que vocês estão começando a entender que o aprendizado musical em todas as fases tem a parte boa e a parte não tão vantajosa assim. Mas que se a gente tiver consciência dessas falhas, a gente consegue ajustar e aproveitar melhor o nosso aprendizado musical, independente da faixa etária. Agora vamos falar deles, dos adultos. Da galera que chega e fala, eu quero aprender, meu sonho é aprender. Eu aprendi um pouquinho quando criança, eu queria voltar, mas eu tô velho. Todo mundo fala que só criança que aprende a tocar. Bom, vamos falar sobre isso. E sim, gente, como vocês já entenderam, a neuroplasticidade vai diminuindo com o passar dos anos. Porém, como eu disse, nem tudo é neuroplasticidade. O adulto tem uma vantagem gigante em relação às outras faixas etárias, que é o quê? Primeiro, parte dele a necessidade de tocar. Segundo, ele tem um objetivo. Ele não toca só porque ele quer tocar. Ele normalmente tem um objetivo. Terceiro, ele tem iniciativa. É ele que vai lá se matricular, começar a estudar. Então não é alguém que está ali levando, buscando, insistindo. Não, é por ele. Quarto e mais importante na minha opinião, ele tem consciência de tudo. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele tem consciência que se ele quer aprender, ele precisa de ter um bom professor, ele precisa se dedicar e estudar. E isso é a grande vantagem de se aprender música quando adulto. E por isso a gente tem resultados incríveis no aprendizado musical em adultos. Mas, como nem tudo são flores, os adultos também têm as suas desvantagens. Uma delas é a que eu comentei, que a neuroplasticidade cerebral vai diminuindo com o passar dos anos. E a segunda desvantagem, gente, vou falar como prof aqui, é a falta de tempo do adulto. O adulto tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, ele já está numa fase onde ele tem que cuidar da vida profissional, ele tem que cuidar da vida familiar, da vida pessoal. São muitas coisas para se fazer nessa fase e ainda conseguir encaixar a realização desse sonho de tocar um instrumento. Então, eu entendo e por isso eu falo para vocês. Se você, adulto, quer aprender um instrumento musical, a hora realmente é agora. Porém, saiba que você vai ter que pular esses obstáculos. E uma coisa que ajuda muito é ter um bom professor. Um professor que está habilitado para ensinar música para adultos, que vai entender a especificidade dessa faixa etária e principalmente a dedicação. O estudo diário é o que vai fazer diferença na sua caminhada. É melhor estudar 20, 30 minutinhos por dia do que estudar 3 horas no fim de semana. E agora vamos falar deles, dos idosos. E aí, será que os idosos também conseguem aprender um instrumento musical? Gente, com certeza! Eu já tive muitos alunos dessa faixa etária e eu garanto para vocês que conseguem sim. Inclusive, eu já tive muitos alunos idosos com resultados superiores a adolescentes, adultos e crianças. Agora você fala, Cecília, como assim? Me explica. Os idosos estão mais afetados pela falta da neuroplasticidade cerebral. Sim. Porém, eles têm algo que nenhuma faixa etária tem, que é a vontade, a necessidade, a clareza que o momento é agora e o tempo ao seu favor. Muitas vezes o idoso ele já está aposentado, então ele já tem mais tempo para se dedicar ao instrumento. Gente, tudo na vida é dedicação, não só na música, mas tudo na vida é dedicação. As pessoas idosas, elas vão ter mais dificuldade para entender o objetivo, para entender o exercício, sim, mas a dedicação delas muitas vezes é tão acima da média que elas conseguem chegar a objetivos muito surpreendentes. Inclusive, outro dia eu estava vendo um senhor já aposentado, tem 80 e poucos anos, e ele começou a fazer balé. E é incrível o desenvolvimento que ele teve. Porque enquanto os adultos estavam nas suas vidas corridas, os adolescentes estudando, ele estava na academia se dedicando.
Então é super possível aprender música em qualquer faixa etária. Por isso eu disse para vocês, o melhor momento do aprendizado musical é agora! Exatamente agora! Não importa se você é criança, adolescente, adulto ou idoso, é agora o momento. E mais uma coisa que eu vou contar para vocês. Sobre a neuroplasticidade, existem estudos que afirmam que estudar um instrumento musical aumenta a nossa neuroplasticidade cerebral. Então, gente, o que mais que vocês querem? Eu falei pra vocês que no final desse vídeo vocês iam correndo se matricular na escola de música, né? Então eu acho que deu pra perceber que o aprendizado musical em outras faixas etárias, né, que não sejam as crianças, é super possível e tá totalmente atrelado à nossa dedicação. E, como eu sempre falo, a um bom professor, que vai estar ali para te motivar, para te ajudar e para suprir as necessidades da sua faixa etária. E só mais uma coisa, existe uma frase que eu escuto muito, mas professora, papagaio velho não aprende a falar. E eu sempre respondo, mas você não é um papagaio. Então é isso, gente, eu espero muito ter ajudado vocês, ter motivado vocês a correr atrás dos seus sonhos agora. Agora é a melhor hora, não importa a sua idade. Então, vai atrás dos seus sonhos. Eu vou estar aqui toda semana trazendo vídeos para auxiliar o aprendizado de vocês. E se gostou, já sabe, né? Clica no gostei, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!